Mateus capítulo 10, 16 a 22. Aí o Senhor diz assim, é Jesus que falou: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupe quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas é o Espírito do Pai de vocês, é quem fala por meio de vocês. Que honra, hein, minha gente? É o Espírito do Pai de vocês, é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, Pai querido, que essa palavra venha ao encontro daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos enfrentando, Pai. Que Teu Santo Espírito fale diretamente ao coração de cada um, para que cada um faça aquilo que é necessário fazer para ver as Tuas bênçãos na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Repetindo o que eu falei anteriormente, domingo passado nós lemos a última noite que Jesus teve com os seus discípulos, em que ele pôde conversar. Depois já a paixão de Jesus depois Jesus foi preso. Então, a última ocasião que Jesus conversou com os seus discípulos, ele mostrou que ele tinha duas preocupações. Não é só você que se preocupa, Deus também se preocupa, Jesus também se preocupa. E que ele tinha duas preocupações. Primeiro, em fazer a obra do Pai, cumprir a missão que Deus tinha dado para ele, de vir à terra e morrer pelos pecados da humanidade. E segunda preocupação que ele tinha era com seus discípulos, porque eles é que a partir dali iam fazer a obra do Pai. Assim como Jesus tinha uma missão a cumprir, dali para frente, os discípulos, os apóstolos, também teriam uma missão a cumprir. E trazendo isso para a gente, queridos, cada um de nós aqui também tem uma missão a cumprir. Amém? Né? O Evangelho, quando ele entra no nosso coração, ele nos transforma em missionários do amor de Deus, em mensageiros da palavra de Deus. Ele nos transforma em luz, ele nos transforma em sal. O Evangelho, quando ele entra no nosso coração, ele muda a nossa vida. E através dessas mudanças, outras pessoas são alcançadas. Não é à toa que você está aqui, porque alguém de uma forma influenciou essa escolha, e você está na casa de Deus. Então o Evangelho, quando ele não entra e não continua a mesma coisa. Ele nos tira do império das trevas e leva para o reino do Filho do seu amor. Então muda tudo, minha gente. Muda tudo. Não é? E nós temos que ajudar a Deus fazer o que Ele está fazendo na nossa vida. Então, a preocupação de Jesus com os seus discípulos, que dali para frente, o Evangelho já não ia depender só da obra que Ele fez e ainda ia fazer, mas ia depender também do que é que os discípulos iam fazer com tudo aquilo que ia acontecer. Então Jesus está se preocupando aqui
E aqui, no início do ministério, você vê aí que Jesus tinha acabado de escolher os 12. Jesus não escondeu nada. É isso que eu gosto de falar sempre. Jesus não escondeu nada. Ele falou para a gente que no mundo a gente ia passar por aflição. Ninguém diz amém, né? Claro, eu concordo com você. Mas Jesus aqui, ele acende um pisca-alerta. Como que para acordar a gente, despertar a gente. Ele abre o verbo. Presta atenção, vocês vão ser mensageiros do amor de Deus, vocês vão falar do amor de Deus, vocês vão falar, há uma solução em Deus, há uma saída, há a presença do Espírito Santo na tua vida, há algo que Deus quer fazer na tua casa, na tua família. Vocês vão ser esses mensageiros, por onde vocês forem, vocês serão reconhecidos como pacificadores, porque vocês não vão trazer contenda, discórdia, desunião, pelo contrário, vão trazer a paz. Aqui no texto anterior ele diz, quando você entrar numa casa, diga, paz seja essa casa. Então vocês vão levar essa paz, vocês vão levar essa luz, vocês vão levar esse sal, vocês vão temperar as pessoas ao seu redor. Amém? Mas aí ele abre o verbo aqui. Agora, prestem atenção, porque tem algo que vai acompanhar vocês no cumprimento dessa missão. Tem algo que vai estar sempre muito perto de vocês. Que foram coisas que o Senhor Jesus também passou. Que coisas, querido? Perseguição, oposição, hostilidades, até ódio. Ele fala aqui. Amém, queridos? Amém. Vocês vão ter, às vezes, quando levarem essa mensagem, cadê os missionários do amor de Deus que estão aqui hoje? Amém. Né? Você, quando levar essa mensagem, vai ter gente que vai ficar completamente indiferente. Vai ter gente que vai ouvir, de ouvidos abertos, e vai ter gente que vai resistir, que vai ficar contra você, vai fazer oposição a você. Amém, querido? Amém. E aí o Senhor Jesus está avisando, quem avisa? Exatamente, ele está avisando para que eles não se surpreendessem quando isso acontecesse. Então, querido, isso aqui também serve para nós. Nós não devemos nos surpreender quando nós enfrentamos resistência, oposição, dureza de coração. Às vezes pessoas que até ficam com raiva de você, com ódio de você, por causa daquilo que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Então, não entenda que isso faz parte da nossa cruz, querido. Cada um aqui tem uma cruz, não adianta dizer que não tem, mas cada um tem uma cruz que tem que carregar. A minha cruz é minha cruz, a tua cruz é tua cruz. Não adianta dizer a cruz está repreendida, não existe isso. Não tem evangelho sem cruz, minha gente. Amém, querido? Não tem evangelho light, soft, free, não existe isso. Evangelho exige sacrifício, evangelho exige renúncia. Quanta coisa você teve que mudar na tua vida, querido. Quanta coisa você teve que parar de falar, que você falava muito, mas não fala mais. Quanta coisa que você fazia, com muita ajuda do Espírito Santo, você deixou de fazer. Tem outras que você está lutando até hoje. Amém, queridos? Então o Senhor Jesus aqui está avisando, olha só, para cumprir essa missão tem desafios, tem riscos, tem perigos. Você tem que ter coragem, tem que ter ousadia. Querido, para ser crente hoje tem que ser corajoso. Amém? Amém. Se hoje para dizer, eu sou cristão, eu sou evangélico, tem gente que hoje nem está falando mais. Porque quando fala que é cristão, que é evangélico, você sofre às vezes resistência, você sofre deboche. Estou falando bobagem aqui, minha gente? Não é? E aí o Senhor Jesus, ele acende um pisca-alerta legal aqui. Eu vos envio como ovelha para o meio de lobos.
Minha gente, lobo ataca ovelha. Amém? Os lobos, eles são predadores. O que significa? É um animal predador. Animal predador é um animal que se alimenta de outro animal. Ele come outro animal. São animais predadores. Por exemplo, os lobos são considerados, está no meio dos 10 maiores predadores do reino animal. Eu acho que aqui ninguém cria um lobo dentro de casa. Amém? Amém? Nesse sentido não, né, meu irmão? Só que o lobo, às vezes, ele se disfarça de cordeiro. Está na palavra. Amém? Às vezes ele se disfarça de cordeiro. Às vezes ele finge que é ovelha. Está na Bíblia, minha gente. Não lê quem não quer. Amém? Amém? Né? Então, querido, no cumprimento da nossa missão, no cumprimento do nosso testemunho, no cumprimento da obra, cada um de nós aqui, queridos, de uma certa maneira, está fazendo essa obra na sua vida pessoal, na sua vida familiar, lá onde você trabalha, lá onde você mora. A gente não serve a Deus só dentro da igreja, minha gente. A gente serve a Deus quando vai na feira, a gente serve a Deus quando está no açougue, não é? Você serve a Deus em todos os lugares. Você está servindo a Deus. Você é um representante de Deus. Você é um filho de Deus. Amém, querido? Então, no cumprimento dessa missão, desse testemunho, desse desafio que é dizer eu sou cristão. É um desafio hoje dizer que é cristão. Não é? Dessa obra que você vai encontrar, queridos. Está escrito na palavra, pelo amor de Deus. Não acredita em mim, não. Acredita na palavra. Como Jesus disse para os discípulos. Olha só, se vocês não acreditam em mim, acreditem nas obras que eu faço. Porque os discípulos viram milagres. Como é que ele poderia fazer milagres se ele não era o Filho de Deus? Então, nós precisamos ficar atentos, querido, porque nós vamos encontrar nessa missão, nesse desafio, ser uma testemunha de Deus, de ser um servo de Deus, de ser sal, de ser luz. Tem hora que a gente não se sente nada disso, mas a gente é. Não é? Às vezes você não se sente nada disso. Mas cada um de nós aqui é uma testemunha. Cada um de nós, né? Cada pessoa que viu você entrando pela igreja, olhou, olha lá, o que ele vai fazer lá dentro? Amém? Então, cada um de nós fazendo isso que nós estamos fazendo, nós vamos encontrar esses lobos, e o Senhor Jesus mostra aqui, queridos, em vários setores da nossa vida. Você vai encontrar lobo até onde você não espera. Amém? Se você reparou, ele falou de tribunais, ele falou de sinagoga, falou de um lugar de culto a Deus. Tem lobo dentro da igreja. Ele falou de autoridades, de reis, governadores. Ele falou até de família. Será que tem lobo no meio da tua família? Tem! Tem loba também, Maria? Então, queridos, é para acordar, a gente se despertar. Olha só, você tem um grande desafio, querido. Pregar o evangelho, falar de Deus. Você não precisa ser um pregador. A tua vida é uma carta. Você não precisa nem abrir a boca. As pessoas olham para você. Elas veem o que você faz. Amém? E aqui o Senhor Jesus mostra que os meios de ação, os meios de que esses lobos vão se movimentar contra nós que somos missionários do amor de Deus, somos mensageiros,
embaixadores da parte de Cristo, né? Nós que somos luz, que somos sol, o meio que você vai reconhecer os lobos, o principal deles, eles vão te perseguir. Eles vão fazer oposição a você, eles vão te tratar com hostilidade, eles vão te açoitar, às vezes vão te tratar até com ódio. Eu estou falando bobagem aqui, queridos? Amém? Jesus está avisando aqui aos seus discípulos, está falando para nós também. E aqui o Senhor Jesus, ele já avisa e ele já dá a estratégia, ele já dá o caminho. Como é que vocês vão lidar com isso? Isso vai acontecer. Não precisa procurar lobo. O lobo é que vai te procurar. Amém? Não precisa ficar procurando o lobo. É ele que vai te procurar. Amém, querido? Então, ele já nos avisa e ele dá uma estratégia, como é que a gente vai lidar, né? Não sei se tem alguém aqui, de alguma maneira, vivendo algum tipo de perseguição, algum tipo de oposição, alguém que te trata com hostilidade, alguém que às vezes parece que tem ódio de você, tem raiva de você, alguém que parece que não fala, que às vezes rosna para você, alguém que te ameaça. Não sei se você está vivendo isso aqui, de alguma forma. Deixa o Espírito Santo falar com você. Olha só, Jesus é o bom pastor. Amém? Ele sabe proteger as suas ovelhas. Prega para o teu irmão, olha meu irmão, Jesus é o bom pastor. Ele sabe te proteger, ele sabe te guardar, ele sabe te reservar. Ele cuida de você, ele cuida da tua casa, ele cuida da tua família, ele cuida daqueles que estão ao teu redor. Amém? Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então a gente tem que lembrar disso, querido, né? Todo pastor, ele sabe que o lugar de proteção das ovelhas é no redil, é no aprisco, é no curral. Amém? Jesus é a porta. Ele conhece cada ovelha dele pelo nome. Ele chama você pelo teu nome. Ele conhece quem é você. Ele conhece a tua individualidade. Ele conhece a tua personalidade. Ele conhece os desafios. Ele hoje está aqui para dizer a você que Ele é o teu bom pastor, que Ele está cuidando de você, que Ele está guardando você, que Ele está protegendo você, que Ele tem um aprisco para você, que Ele tem um redil para você, que Ele tem um lugar de proteção para você. Amém? Eu estou pegando passagens de outros evangelhos, querido, para acrescentar aqui aquilo que nós estamos falando, não é? Só que Jesus também sabe que nem toda ovelha ouve a sua voz. Ele disse: aquelas que me conhecem, elas me seguem. Mas tem outro, por mais que eu chamo, elas não vêm. Ó, queridos, cada um de nós aqui já foi uma dessas, tá? Roberto! 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 Diz que o pastor, quando chama a ovelha não vem, ele quebra a perna dela. Ele quebra a perna dela e bota ela aqui. Eu sou uma ovelha de perna quebrada. Deus quebrou a minha perna. E aí? A ovelha fica aqui no cangote dele, e aí a ovelha se acostuma com o cheiro dele. Não consegue mais ficar longe dele. Amém? Quem tem aí um cachorro, um gato que não sai de perto de você, te persegue para onde você vai. Não deixa você nem ir no banheiro. Se você vai no banheiro, ele fica na porta. Minha filha pergunta lá para a cachorra dela: quer entrar?
pode entrar. Eu vou demorar. Ela ainda fala para cachorro. Mas aí, querido, a ovelha que conhece o pastor, ela ouve a sua voz. No entanto, tem gente que não ouve. Amém? Aí Jesus fala, e sempre que Jesus fala, ele pede alguma coisa. Se você ainda não percebeu isso, sempre que ele fala, ele pede alguma coisa. Então ele pede para nós que estamos ouvindo a sua voz, e para aqueles que por um acaso estejam meio desatentos, não estão percebendo, ele dá uma recomendação: sejam prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Queridos, quantos animais eu tenho usado aqui nesse púlpito, falando da obra de Deus? Quantos animais Jesus usava? Jesus usava as coisas do dia a dia, para as pessoas entenderem. Então ele diz: olha, sejam prudentes com as serpentes e simples como as pombas. Olha só, Jesus é tão maravilhoso que ele vê qualidade até em serpente. Qual é a qualidade que uma serpente tem, querido, que Jesus hoje ele quer ver no meio dos seus discípulos? Fala alto, meu irmão. O que ele quer ver no meio dos discípulos, daqueles que pregam a mensagem, que falam do amor de Deus, que botam uma camisa evangélica e sai por aí? O que ele quer ver na gente? Prudência. Quando você estiver no meio de lobos, seja prudente. Mais à frente ele diz: tenha cautela. Por quê, queridos? Presta atenção. A serpente, a gente sempre tem uma imagem negativa de serpente. Mas a serpente é um animal extremamente prudente. Ela não se expõe a perigos desnecessários. A serpente, ela não se expõe, ela não se mostra, pelo contrário, às vezes ela se disfarça, ela se esconde, ela se enrosca no tronco e fica tão estática que você nem vê. Serpente não gosta de confusão. Diz que a serpente é um animal que ela não ataca. Ela ataca para comer. Mas ela não ataca o ser humano. Se você ficar onde você estiver, ela não vai atrás de você. A não ser que você provoque ela. Não brinca com serpente não, minha gente. Amém? Queridos, quantos aqui já viram uma cobra? Quem aqui já viu cobra? Eu lembro da casa do meu avô. Na casa do meu avô em Madureira, volta e meia aparecia a cobra. E meu avô dizia assim: deixa ela! Às vezes Maria José vê uma lagartixa, vai lá! Eu digo: deixa ela, meu pai. Na casa do meu avô tinha cobra, ele deixava. O que é uma lagartixa perto de uma cobra? Então é isso, queridos. Às vezes você, talvez fazendo uma caminhada, indo por um lugar, você passou por uma coisa e você viu uma cobra. A cobra estava por lá, indo por lá, e você indo por cá. Amém, querido? A cobra é um animal, a serpente, falando dela, né? Ela tem astúcia para ela contorna qualquer situação que parece que tem perigo. A cobra contorna. Amém? Ela é extremamente prudente, ela não pega um caminho que parece que vai ter algum risco para ela. A gente nunca olha por esse lado, a gente sempre olha por outro lado, né? Mas quando você vai ler, você aprende isso. Então, o que é que Jesus está falando aqui? Ele espera que nós, cristãos, filhos de Deus, embaixadores da parte de Cristo, nós que temos uma palavra, nós que temos uma mensagem, Ele espera que nós sejamos também prudentes no meio dos lobos. Eu conto sempre a história de uma senhora que está viva até hoje,
que foi membro lá da igreja do Engenho Novo, onde eu fui pastor, nos meus humildes começos, e ela era assim, ela às vezes, ela queria aparecer, aí foi viajar, foi fazer um passeio com o marido, que era um ateu convicto, com quem eu tive a oportunidade de conhecer também, e aí foi com um grupo num barco, e aí ela entrou no barco, fez uma oração, que Deus abençoe, nos livre disso, nos livre, tudo que ela falou para Deus livrar, aconteceu. Aconteceu. E quem foi a pessoa mais envergonhada? Porque na hora que as coisas aconteceram, ela caiu no chão desesperada, começou a gritar, feito uma louca, feito uma doida. Eu digo, ué, cadê a fé que tu estava apontando na hora de sair? Em terra firme você estava cheio de fé, agora na hora aí, né? E ela sobreviveu. Mas ela contava isso, não é? Então, a gente não precisa se expor, querido. Você não precisa entrar aí e cantar de galo. Ah, entrou um cristão, agora demônio nenhum vai entrar aqui. Cuidado que tem demônio que entra. Mesmo que você não queira. Amém, querido? Vocês estão aí? Então, o Senhor Jesus fala aqui, tenham cuidado, quando você estiver no meio do lobo, não canta de galo, não. Não fica aí, levantando a voz, dizendo que chegou o servo de Deus. Para que isso? Cuidado. Não é? Tenha prudência. Depois ele fala, também sejam simples como as pombas. Uma pomba, quando vê um perigo, querido, o que uma pomba faz? Você já viu quando você está andando do carro e tem uma pomba atravessando a rua, e ela atravessa a rua na maior calma? Às vezes você chega perto, só quando você chega muito perto, é que ela voa. Nunca atropelei uma pomba, porque elas voam, queridos. Amém, queridos? Então, ele seja simples, querido. Tem hora, meu irmão, dá uma voada. Sai do ambiente. Sai do território. Outra coisa que fala que, né? Lobo, querido. O lobo, ele quer ter o comando do território. Ele é territorial. Ele não deixa entrar outro lobo. Se aparece outro lobo, ele faz disputa com aquele lobo. Ele gosta de mandar no pedaço. Bobagem que eu estou falando aqui, né? Então o Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês quando estiverem no meio de lobos, prudência, cautela, não usem as mesmas armas, não é? Daqueles que te perseguem, não usem as mesmas armas daqueles que fazem oposição, também não seja um predador como eles, pelo contrário. E ele avisa mais, queridos. Jesus usa uma linguagem forte, querido. Tenham cuidado com os homens. Os homens aqui, queridos, são os homens e as mulheres. Tenha cuidado com o ser humano. O ser humano, querido, como nós conversávamos antes, sem a presença do Espírito Santo, às vezes ele deixa de ser humano. Você já ouviu alguém falar? Aquilo ali é um animal. Já ouviu falar, meu irmão? Vai ver que tu já chamou alguém disso. Aquilo ali é um animal. Por quê, querido? O ser humano, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, às vezes ele age como um animal. Ele age como um lobo. E ele pede para a gente tomar cuidado com os homens. Vou repetir tudo que estava escrito, tá? Eles os entregarão nos tribunais. Eles os açoitarão nas suas sinagogas, lugar de culto. Vai ter açoite. Pai vai se levantar contra filho, filho contra pai, tem filho que vai matar o próprio pai. Gente, a gente lê isso aí toda hora. Mas aí ele dá uma geral, todos odiarão você por causa do meu nome.
Presta atenção, querido. Tem gente que não gosta de você, não é por causa da tua personalidade, não. Tem gente que não gosta de você, não é por causa do teu time, não. Tem gente que não gosta de você, não é por causa da sua beleza, não. Tem gente que não gosta da gente, querido, por causa do nosso testemunho. Amém, queridos? Não é? Por causa da nossa fidelidade. Não gosta da gente por causa da presença do Espírito Santo que está dentro de nós. Não gosta da gente por causa do nosso compromisso com o Evangelho. Não gosta da gente pelas obras que nós fazemos, em nome de Deus. Amém, queridos? Às vezes tem pessoas que não gostam de você e não é nada pessoal, é espiritual. É porque você transmite algo que você não vê, você não percebe. E aí essas pessoas, a Bíblia diz que eles vão odiar vocês. Isso aqui fala, querido, de um tempo que a nossa tolerância vai ser colocada à prova. Pergunte para o seu irmão, você é uma pessoa tolerante? Você tolera? Você aguenta? Você suporta? Quem diz aqui como eu, a minha tolerância tem limites? Quem é que tem aqui diz? Eu aguento até um ponto. Até um ponto eu aguento, mas tem hora que eu estouro. Tem hora que eu perco o controle. Amém? Tem seres humanos aqui? Os que já foram para o céu, que Deus os conserve. Amém, querido? Então fala aqui, querido, que no exercício da nossa missão, no exercício de ser cristão dentro da nossa família, no local de trabalho, dentro da minha igreja, a minha tolerância vai ser colocada à prova muitas vezes. O meu suportai-vos uns aos outros, como diz a palavra, vai ter hora que vai ser um teste para nós. Amém? A convivência, às vezes, com algumas pessoas vai ser muito desafiadora, queridos. Por quê, queridos? Porque, às vezes, sem saber, a gente está convivendo com um lobo disfarçado de ovelha. Vocês estão aí, minha gente? Já vou encerrar, tá? E a nossa grande tentação vai sempre ser usar as armas que os lobos usam. Só que a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Aí Jesus pede que a gente fique firme até o fim. Apesar da perseguição, apesar dos açoites, apesar da hostilidade, apesar até do ódio, mesmo passando por tudo isso, que a gente permaneçamos fiéis a Deus, em compromissos com Cristo. E dizem os autores bíblicos, queridos, que os discípulos que ouviram essa palavra, passaram por tudo isso que Jesus falou. Tudo isso que Jesus falou, os discípulos, gerações após gerações, têm passado. Isso não acabou. Está acontecendo até hoje, querido. E apesar de lobo, apesar de perseguição, apesar de oposição, né? Tinha um descendente lá, um homem que era discípulo de Freud, Lacan, que disse assim: eu lutei a minha vida toda para acabar com o cristianismo, mas eu perdi. Porque o cristianismo, ele tem os seus recursos. Amém, querido? E olha só, querido, os discípulos passaram por isso, todas as gerações de discípulos que vieram depois passaram por isso, e nós estamos aqui. E eles prevaleceram. E o Evangelho sobreviveu. O Evangelho está vivo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma salva de palmas ao Senhor.
Então, querido, se por um acaso tem alguém que está vivendo alguma coisa parecida com isso hoje, querido, olha só, você vai prevalecer. Por quê? Você está com Jesus, e Jesus diz para você, eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Amém, querido? Então, o que o Senhor está pedindo de nós nessa manhã, querido? Prudência. Seja prudente. Tenha cautela. Cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você se mete. Vem para cá, Reginaldo. Se mete comigo aqui. Amém, querido? Cautela. Prudência. Cuidado. Nem todo cordeiro é cordeiro. Tem lobo no meio dos cordeiros. Né? Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está em mundo. Então, queridos, trazendo essa palavra para cada um de nós aqui tem uma missão. Cada um de nós tem um desafio. E muitas vezes nós somos desanimados porque encontramos muita resistência, hostilidade, ódio, raiva, e a gente desiste de fazer o que tem que fazer. Amém, querido? Você tem que continuar a brilhar com a tua luz, temperar com o teu sal, ser um instrumento. Não se deixe abater, tenha cautela, tenha cautela. Amém, queridos? Quando você não se sente preparado para entrar numa coisa, não entra. Sou obrigado a nada? Você é obrigado? Se eu vou lá, eu sei que aquela pessoa vai me tratar com hostilidade, com raiva. Para que eu vou me meter com ela? Dou uma de serpente, querido. Me enrosco numa árvore e sumo. Fico estático. Parado. Vocês estão entendendo, querido, o que eu estou falando? Então eu queria orar por você, meu irmão. Porque tem horas que a tua luta, meu irmão, é muito grande. Diga para o teu irmão isso, meu irmão, eu te compreendo. Tem hora que a tua luta é grande. Tem hora que o teu desafio não é pequeno. Tem hora que você se vê sozinho. E todos contra você. Você pode ficar de pé? Esse culto aqui é um culto de flash. Amém, queridos? Abaixa a sua cabeça, querido. Eu queria que você trouxesse essa palavra para a tua vida. Aonde está o seu maior desafio? Quem é que às vezes contigo parece que é um lobo? Porque te ataca, te açoita, te ameaça. Tem horas que fala com você com ódio, que até te assusta. O Senhor Jesus está vendo, meu irmão. E Ele é o teu pastor. Ele é o bom pastor. Você não está sozinho, Ele te protege, Ele é a porta. Entra por Ele, que por Ele você vai ter proteção, segurança. Tem horas, querido, que você tem que se esconder em Jesus. Ficar com Jesus, que Ele cuida de você, Ele te protege e Ele te livra do todo mal. E você vai continuar a fazer a obra que Deus tem feito na tua vida. Você vai continuar a falar do amor de Deus. Você vai continuar a brilhar com a tua luz. Vai continuar a temperar com o teu sal. Você vai continuar. Em tudo que você tem passado, você tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Então, Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, pela tua sinceridade, Pai, mostrando que o Evangelho tem momentos perigosos,
com o Evangelho, que fazer a obra de Deus, às vezes a gente corre risco, nós somos até atacados, mas nós temos recursos, nós temos Jesus como Senhor e Salvador, o nosso bom pastor, nós temos o Espírito Santo que é o nosso ajudador, nós temos um redil aqui onde a gente se reúne e se cuida um dos outros e é cuidado por ti. Então, Pai, abençoa o meu irmão, a minha irmã, cada um aqui, Pai, que o Senhor venha com a tua paz sobre ele, que o Senhor venha com a sua quietude sobre ele, toma a vida dele nas tuas mãos, fortalece a ele a continuar a obra que ele tem feito, dentro da sua casa, na sua família, onde o Senhor coloca ele, que a tua bênção esteja sobre ele. Eu abençoo a vida dele, que saia toda a tristeza, que saia toda a angústia, que saia toda a aflição. Se ele está doente, que ele seja curado agora, no nome do Senhor Jesus. Se tem alguma coisa perturbando, nós repreendemos essa perturbação na autoridade do nome de Jesus, que a tua paz inunde o corpo, a alma e o espírito do meu irmão. Eu abençoo a vida dele no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Que o Espírito Santo lembre a você essa palavra durante os desafios que porventura você venha enfrentar, né? Que você se lembre que você não está sozinho. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Amém? O Espírito Santo está com você. Amém? Pode dar a mão para o teu irmão? Depois você passa álcool gel, mas dá a mão para ele.